Olá pessoal, meu nome é Mauri Carvalho, eu sou o criador do compilador MSX Bastiron e nesse vídeo eu gostaria de mostrar para vocês 3 novos comandos avançados que foram inseridos aqui no compilador, que poderá facilitar algumas ações referentes à integração com código assembly. Vou mostrar para vocês aqui. O primeiro comando é esse comando aqui, o cmd resource to run, que ele permite você pegar o conteúdo de um recurso que você inseriu no seu programa e transferir para um endereço na RAM. Aqui eu tenho 2 exemplos do uso desse comando. Aqui, o primeiro exemplo objetivo é buscar uma string que está dentro desse arquivo que está compactado, desse recurso que foi compactado, jogar dentro de um buffer aqui de memória, que no caso que vai ser essa variável $, e depois imprimir esse conteúdo na tela. Então vamos explicar melhor o que é isso aqui. Vamos primeiro explicar o que tem dentro do string.txt. O string.txt é só uma frase aqui de Hello World, que depois esse arquivo string.txt foi compactado com Platter. Da seguinte forma, aqui Platter string, e ele criou aqui a string.txt.plat. Plat 5, Plat 5. Então, é assim que eu gerei esse arquivo compactado. E aqui, com esse comando file, ele insere isso na ROM. Nessa linha aqui, na linha 10, eu crio um espaço de 10 caracteres na memória para essa variável. E aqui eu mando restaurar do recurso número 0. O primeiro recurso 0 é esse aqui, é o primeiro. Para o endereço que está a variável $, mais 1, porque o primeiro byte do endereço onde está a $, é o tamanho da string, que no caso são 100 caracteres. Então ele transfere para esse endereço o conteúdo do recurso 0. Esse 1 aqui significa que esse recurso 0 ele está compactado, completa. Esse aqui é um flag, ele significa que está compactado. Então, novamente, aqui ele pega o recurso 0, joga para o endereço que está aqui, para esse endereço aqui, que é o endereço da variável $, mais 1, mais um byte lá na memória, né, um byte adiante, e ele indica que esse recurso 0 está compactado, então ele tem que descompactar lá. Depois disso, ele imprime o $, e em seguida ele imprime quanto que tem de memória livre aí na RAM. Aí vamos para o segundo exemplo. O segundo exemplo é mais arrojado. Ele pega um programa string que foi compilado com Pasmo. Está aqui o código fonte. Aqui é uma assembly, eu não vou entrar em detalhes desse assembly, mas ele recebe como parâmetro o endereço de uma string. Aí ele pega o tamanho da string e imprime a string aqui na tela. É só isso, é como se fosse um comando print bem simples. Ele imprime e depois retorna para o programa que chamou ele. Aqui teve o cuidado de só usar chamadas relativas, não tem nenhum endereço fixo aqui onde esse programa poderia ser carregado, ele pode ser carregado em qualquer endereço, foi tomado cuidado para isso. E voltando ao nosso programa basic aqui, o que ele faz? Ele usa aqui o resource to run para pegar o recurso número 1, que é esse aqui, que é o string.bin, é o string asm compilado com Pasmo. Se eu for aqui, eu posso fazer um Pasmo string.asm para string.bin. E aí ele compila aí esse programa e gera o string.bin. Bem, aí ele pega esse recurso, o conteúdo desse recurso aqui, do recurso número 1, que é o segundo recurso aqui da nossa ROM, nosso programa, e joga para o primeiro endereço livre que está na memória RAM. Então, aqui essa função heap é uma função nova do compilador que retorna qual o primeiro endereço da RAM que está livre. Como eu não passei mais nenhum parâmetro, ele considera que o conteúdo desse recurso não está compactado completa. Então ele só vai pegar aquele conteúdo e tal qual está lá, ele vai jogar na RAM. Ele vai copiar para a RAM para esse endereço do heap. Em seguida, eu uso aqui o famoso defuser aqui, para poder apontar a função usr aqui para o endereço do heap, do endereço do início lá da RAM livre. E aí eu chamo aqui eu faço a chamada passando como endereço dessa chamada
a variável $, né, o endereço da variável $. Então, eu faço a chamada da função. Esse trecho da 5060 é bem comum para quem sabe chamar assembly, programa em assembly usando o BASIC normal. Ele é bem comum, a única diferença aqui é que eu estou usando uma função nova que pega qual endereço que eu vou chamar o meu programa assembly. Ele carregou o programa assembly para esse endereço aqui. Esse é o programa assembly desse string.bin. E depois a chamada do user é normal, mas eu passei como parâmetro o endereço da memória de uma variável string. Que aí, no caso, esse programa string bin vai só imprimir isso na tela. Vamos compilar esse programa. Compilou, vamos fazer um teste dele. Vamos ver aqui o resultado. E aqui está o resultado. Ele faz a primeira impressão. Quer dizer, ele carregou aqui a variável dentro de $, o conteúdo do recurso 0, descompactando. Ele estava compactado e foi descompactado dentro daquele endereço. Depois imprimiu aqui na linha 30, que é o que aconteceu nessa parte aqui. Depois ele imprimiu o quanto de memória livre tem aqui na nossa RAM. São 10k bytes. Então eu poderia carregar um programa assembly de até 10k bytes aqui, ou qualquer outro recurso, nesse espaço de memória aqui, onde começa o heap. Que é essa linha 35 aqui, quando ele imprime aqui usando a função free. Depois ele carrega o recurso o número 1, que é esse aqui, para o endereço do heap, que é o início da memória RAM livre. E por último ele chama esse programa assembly lá do string.bin. Quando ele faz essa chamada, o que ele programa faz é só imprimir o conteúdo de uma variável string, e aí está aqui, a gente mandou imprimir o $, de novo, e ele está aqui impresso, e fim do programa. O programa rodou como esperado. Esse é o primeiro comando aqui que foi criado, que vai ser útil para carregar programas em assembly, por exemplo, para poder fazer chamadas mais facilmente. Então, e tem um segundo comando, são mais dois comandos que também facilitam um pouco o tratamento de programas que usam assembly, que eu criei aqui o integer pick e o integer poke. O pick e poke, ele normal do BASIC, ele trata só bytes, né? Ele só lê bytes da memória. Esse cara, ele vai ler um conteúdo um conteúdo inteiro, né? Um valor inteiro, uma variável do tipo inteiro. Então o que esse programa faz, ele carrega aqui na variável a percentual, uma variável a do tipo inteiro, o número 256. E aí, para B, ele carrega o conteúdo do endereço que ele pegou da variável A. Aqui ele pegou o endereço da variável A, passou para aqui para o integer pick, e aí ele leu aquele endereço, leu um número inteiro que está naquele endereço, não é um byte, são 2 bytes, né, no caso do BASIC, e aí são 16 bits, né, esse inteiro, e aí ele jogou em B. Depois ele imprime A e B. Nesse sentido, o B deverá ter o mesmo conteúdo da variável A. Aí, na linha 40, ele faz um poke aqui, um integer poke. No endereço de B, ele joga o número 257. O número inteiro 257. Esse número 257, ele depois imprime de novo A e B, e aí vai mostrar que A está diferente de B. Vamos rodar esse programa aqui. Ele já está compilado. E está lá. Ele primeiro imprimiu o A, depois o B, mostrando que o B está com o mesmo conteúdo do A. Ele copiou de um para o outro. Depois ele imprimiu o A de novo e B de novo, só que dessa vez o B foi modificado, né? A variável B foi modificada aqui com o integer poke aqui, jogou o valor 257 ali no conteúdo da variável, né? No endereço da variável. Então esse pick aqui, o integer pick e o integer poke, permitem ler alguns endereços de memória
chaves aí da BIOS, do próprio BASIC, que sejam valores inteiros, que não sejam bytes. Ele vai permitir que você leia eles mais rapidamente aí no seu código. Bem, pessoal, são esses dois programas aí que eu quis mostrar para vocês, o de carga de recurso para copiar para RAM e o Intergap Poke. Espero que eles sejam bastante úteis no desenvolvimento de jogos, para que tenhamos novos jogos aí, aparecendo no mercado aqui na cena MSX. E dúvidas, por favor, podem comentar no vídeo. Quem gostar do vídeo, por favor, dê like. É sempre um prazer aqui mostrar novidades em relação ao compilador. É isso que eu tinha para mostrar hoje, pessoal, e até a próxima.